Começou, pessoal! O planeta Terra chamando, orbitando, aterrissou nos complexos Rick Mais, aqui nos estúdios da Rádio Jovem Pan Curitiba, ao vivo para Cascavel, Ponta Grossa, aqui para Curitiba. Galera, entra na nave, porque nós vamos decolar voo já, porque nós temos que estabelecer contatos com seres de outros planetas. Então, entra a bordo da nave orbitando. Eu sou o Felipe Valtric, vou dar boa noite pra galera que tá aqui. DBO, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, nossos ouvintes. Boa noite, nosso convidado, que daqui a instantes será apresentado. E boa noite a todos. Vamos embora para mais um Orbitando muito maluco nessa noite. Hoje você vai estar. Hoje você está representado, tá na casa, né, DBO? dele. Hoje eu estou me sentindo absolutamente em casa. Não vou ter nem muito o que falar, porque tem alguém aqui que vai relatar tudo e mais um pouco do que se conhece até hoje sobre o tema da noite. Maravilha, boa noite, Gabriel, tudo bom? Muito boa noite, gente, meus companheiros da nave orbitando. Boa noite, hoje Gabriel. Estamos em órbita e Vamos quem me conhece estabelecer. sabe que eu tô hoje apreensivo. Curioso, apreensivo. Eu adoro esse mistério. Quem me conhece bem sabe que eu adoro esse assunto. Então, quero convidar todo mundo que entre, que nós temos aqui mais que especialista. Estamos aqui com o Neymar do assunto, com o Cristiano Ronaldo do assunto. Estamos muito bem representados hoje. Boa noite, Daisy. Boa noite, galera. Boa noite, Vaer. Boa noite, DBO, Gabriel, Filipinho. Boa noite, galera que tá em casa assistindo a gente. O programa hoje está literalmente de se arrepiar. Vou dar boa noite aqui pro Renato. Ó, o Alessandro já perguntou, pessoal, o assunto de hoje é extraterrestre. Será que nós estamos realmente Sozinhos no nesse mundão universo? de meu Deus? No mundão não, no universo, né? E assim, ó, e de pra meu Deus. falar sobre isso, nós trouxemos, que pra mim é um cara que faz muito tempo que eu sempre quis entrevistá-lo, que é o Ademar Gevaert, ele é editor da revista UFO, a publicação mais antiga atualmente que fala sobre esse tema. E nós queremos saber de você. Vocês acreditam em extraterrestres? Vocês já tiveram alguma situação misteriosa aqui no céu que vocês não conseguiram explicar? Pois é, hoje o tema do Orbitando combina demais com o nosso programa, com o nosso nome do programa, que a gente vai orbitar para estabelecer contato com outros seres. Boa noite, Ademar. Que prazer estar com você. Boa noite, é uma satisfação estar no programa de vocês. Eu já vi que o clima aqui é muito bom, muito favorável para a gente tratar desse assunto, que é um assunto que hoje está em muito alta em todo o mundo, né? Nós estamos já há algum tempo registrando uma quantidade de atividades dentro da área ufológica que transcende a tudo aquilo que nós tivemos antes. Por isso, é hora de se falar do assunto. E essa oportunidade que vocês estão me dando, eu agradeço imensamente. Poxa, nós que agradecemos tê-lo aqui. Poxa, é demais. Temos que dar boa noite obrigado. também pro pessoal que dá na live aqui, já vai perguntando, já vai mandando as suas perguntas sobre esse tema. E, Gevaert, eu queria entender uma coisa, assim, pra gente explicar pro pessoal que tá aqui na live, que tá chegando, qual que é o trabalho de um ufólogo e também explique pro pessoal o que seria o OVNI, para todo mundo já começar desde o começo. Então vamos começar simplificando o máximo possível, porque a informação sobre ufologia tem que ser desonerada da complicação. Veja, da mesma maneira como nós, há coisa de 60 anos, estamos tentando explorar o espaço, na verdade estamos explorando, nós estamos mandando naves para Marte, para a Lua faz tempo, chegamos à Lua, estamos tentando colonizar Marte, já chegamos a Plutão, pousamos em asteroides, tiramos fotografia de satélites, etc. Da mesma forma que nós estamos fazendo isso, incontáveis civilizações no universo estão fazendo exatamente Então o são mesmo. várias, né, Gevaert? Não é uma só e nós não somos os mais interessantes do universo. São É importante o pessoal incontáveis. saber que estamos no caminho. Nós vamos dizer que numa escala de evolução de 0 a 10, sendo 0 como uma civilização atrasada que ainda está nas cavernas e 10 uma civilização tão avançada que nós não a compreenderíamos, talvez a gente esteja aí num modesto 3, 3,5, 4. Qualquer civilização que tiver um degrauzinho acima, um 5, já seria incompreensível para nós. Imagine, essas civilizações existem aos montes. Eu não sei da onde, mas esses tempos atrás saiu um número na internet de possíveis planetas no universo. O número seria de 1 com 70 zeros. Nossa. Se nós vermos o nosso sistema solar, Meu que Deus. tem 10 planetas, um com vida,
fazendo uma estatística, ele tem muita vida. Então é muita gente. Muita gente, né? Não, e uma Tira coisa pela metade, vai tirando, ainda assim vai sobrar uma quantidade assim, Infinita, né? incalculável. O universo é qualquer coisa fora da nossa capacidade de compreensão. E ele está completamente Você populado estava de falando vida. dessa evolução, né? Porque dessa evolução tecnológica, da gente conhecendo mais coisas. Eu estava vendo um dado que nos últimos 5 anos nós conhecemos 3.500 planetas fora do sistema solar. Só nos últimos 5 anos. Imagine daqui 10, 20, então 3.500 planetas, que é muito, muito pouco, né? É muito pouco, Felipe. Imagine você que há 10 anos atrás nós não tínhamos o conhecimento da existência de nenhum planeta fora do sistema solar. Olha, veja bem, até há 2 anos atrás, nós não sabíamos da existência do TRAPPIST, que é uma estrela com um sistema estelar, com planetas, 7 planetas, se eu não estou enganado, todos eles muito semelhantes entre si, semelhantes à Terra, que está aqui a 30 e poucos anos-luz do nosso mundo. Que relativamente seria perto ou não? Perto. Isso está aqui a Quantos bilhões. anos? Esse tipo de termo que às vezes me complica. Quando você fala em anos-luz de distância, né? Eu acho como... É coisa pra caramba, É Deide. coisa pra caramba, né? O ano-luz significa a distância percorrida pela luz durante um ano a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade da luz. É a velocidade da luz. Então, é uma coisa realmente muito grande. Então, por exemplo, o planeta mais próximo da Terra, não da órbita, é aquele outro que... Seriam planetas habitando a estrela Alpha Centauri. Esse é o mais próximo da Terra? Sim, da constelação do Centauro. E qual é a distância nossa dele? Por volta de 5 anos-luz, na média, entre a Alpha Centauri e Beta Centauri. 5 anos-luz, Pouco eu vou mais, falar 7 como anos-luz. leiga, tá? 5 anos-luz significa que eu demoraria 5 anos... Na velocidade na da velocidade luz. da luz É pra impossível chegar você lá. conseguir Para chegar lá hoje em ou dia para você eles chegarem viajar. aqui. Então, se eles chegaram aqui, é porque a tecnologia deles é muito maior do que a nossa. Essa é uma dúvida, Gevari, que eu tenho. Imensamente maior do Então, que a nossa. a teoria da Imensa. velocidade da luz para eles não existe. Não existe? A nossa, esse a gente não argumento, ultrapassa, a gente- esse argumento cético, Tá. sempre que eu tenho um debate com cético, eles falam, não, mas as distâncias interestelares entre as estrelas Tá. são muito grandes, não podem ser vencidas porque nada pode voar acima da velocidade Isso. da luz. Mas como que nós confrontamos isso com o fato de nós estarmos sendo visitados há milênios Pois por é. outras formas de vida em naves sólidas que aparecem na nossa atmosfera, que já foram detectadas por radares, foram confirmadas por governos, até inclusive pelo brasileiro. O governo brasileiro já perseguiu discos voadores Sim, inúmeros. Não, vi tem a muita reportagem. Quando esses Interessante, argumentos céticos entram de questão de velocidade, se você analisar 50 anos atrás, um carro não chegaria a 400 km por hora que chega hoje. Então, são coisas Olha, meio... se Um você telefone analisar- celular, se você são analisar 20 o- anos atrás, o que era um telefone Exato. celular? Ficção científica. Nós falamos agora antes do programa, por exemplo, sobre o Waze. Como é que nós vivemos essa vida inteira sem o Waze? O Waze existe há poucos anos na nossa vida. Quem poderia imaginar que uma ferramenta dessa, que cabe em qualquer celular praticamente, que lê 15, 20 satélites ao mesmo tempo, pudesse te indicar localidades específicas o tempo inteiro? Então essa questão tecnológica é muito relativa. Eu, quando debato com céticos que falam os discos voadores não existem por causa das distâncias interestelares, eu sempre faço uma brincadeirazinha que é... Bom, quando então eu encontrar um extraterrestre, eu vou falar para eles, olha, vocês não podem existir, vocês voltem para o seu planeta. porque... Mas a gente Porque está vocês A não gente quer podem saber, vencer pessoal as que tá na velocidades. live, se vocês A gente acreditam, e também a gente quer saber se vocês já tiveram alguma experiência de abdução ou de avistamento, porque a gente quer entender também, porque é uma coisa que a experiência com extraterrestre alguém teve, não tem classe social, tem nada. Mas eu acho que né? antes da É com qualquer abdução, pessoa, o né? pessoal tá mandando muita coisa aqui. Eu acho que é legal, Gevera, a gente Vamos bater começar do princípio, né? É, Então, isso. quando a gente Vamos lá. fala um pouquinho assim de ufologia, o que é UFO e como estuda isso? Como se estuda? Existe uma faculdade? Como a tua formação, como que é esse processo todo pra Como gente você entender? chegou aqui, assim? Eu estudei química. Não existe curso de ufologia, Tá. nem acadêmico e nem não acadêmico, nem de extensão. Já se fizeram algumas tentativas no mundo. A mais recente foi numa universidade pública da Turquia, de se criar um curso mais de exobiologia, que é o estudo da vida fora da Terra. E aí com alguma implicação da ufologia. O trabalho é praticamente todo autodidático. Você tem que aprender a pesquisar, conversar com testemunhas, entrevistá-las, analisar casos de UFOs no ar,
pousados, e o que implica, portanto, em evidências físicas, marcas no solo. Esses são casos mais sérios. E tem as abduções, as circunstâncias em que as pessoas são levadas para bordo das naves, além, claro, dos contatos amistosos. Nem sempre uma pessoa é forçada a entrar numa nave. Às vezes ela é convidada. E às vezes o contato acontece do lado de fora da nave. Caramba. Por que a pessoa esquece, Gevé? Por que No a caso maioria das das pessoas Na abdução as esquece? pessoas não lembram, É. essa é uma questão que eu queria saber. As pessoas, vamos dizer assim, 1 a cada 100 tem alguma lembrança da sua abdução, 2 ou 3 a cada 100 tem pequenos flashes de memória. E no máximo uma vai ter uma memória completa de todo o episódio. Aparentemente, esses seres estão fazendo um trabalho que não começou ontem, nem na década passada, mas há milênios, de abduzirem seres humanos com um propósito. É claro que essa é uma invasão assim ao nosso corpo, ao nosso livre-arbítrio, mas aparentemente o objetivo dessas civilizações que nos abduzem é algo mais nobre. Por exemplo, 9 a cada 10 abduções ocorrem em recolha, extração de material genético, sêmen e esperma. O que a gente faz com isso? A gente faz crianças. Há defesa por vários pesquisadores e especialistas nessa área, e a maior especialista no Brasil vai estar em Curitiba nesse domingo, Caramba. falando sobre isso. A ideia dessas pessoas, baseada nas suas pesquisas, é que esses seres estejam criando raças híbridas, parte humano, parte aliens, com diversas etapas. Mas, quando a gente fala num processo de evolução, de espécie, evolução, a gente tem o nosso processo de evolução e os outros planetas têm os seus. O que seria vantajoso para um planeta regredir ou ir buscar fora dessa forma para chegar num ser híbrido e, enfim, não dar perpetuação e evolução dessa espécie com outros seres tão evoluídos quanto? Bem, veja, há civilizações do universo que devem ter prosperado sem nenhum solavanco muito grave. Já a Terra, por exemplo, ela passa por muitos solavancos o tempo inteiro. Muitas dessas civilizações talvez passem por isso. Mas mesmo assim, apesar de passarmos por esses solavancos, e esses solavancos que eu estou chamando, por exemplo, muito entre aspas, são a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, essas ameaças constantes entre Irã, Iraque, nucleares Iêmen, e tal, Coreia do Norte, Trump, essas coisas todas são solavancos, né? O planeta Terra vive sempre assim no fio da navalha. Mas mesmo assim nós conseguimos desenvolver tecnologia, nós conseguimos desenvolver, por exemplo, um certo padrão de vida para uma parte da população. Porém, falhamos em Uma espalhar grande parte também. E poderia... esse padrão de vida para o resto da humanidade. Teve uma pergunta Poderia, de... Gevaer, esses solavancos que você acabou de citar, como guerras e tudo mais, serem exatamente um dos motivos pelos quais eles nos pesquisam, porque se uma grande guerra mundial acontecesse novamente aqui, o que acontecesse aqui poderia implicar no sistema Sem a menor dúvida, e essa é uma pergunta muito pertinente. Nós sabemos que estamos sendo visitados por outras civilizações desde os tempos históricos, desde 6, 7 mil anos atrás. Isso está nos registros históricos do Nepal, da Índia, do Tibete, está lá. Está tudo lá. O Velho Testamento, por exemplo, narra inúmeras ocorrências ufológicas. Mas foi a partir de 1945 que essas naves começaram a vir de uma maneira assim como um enxame de abelha. Por quê? O que aconteceu então? Foi quando nós desenvolvemos os primeiros instrumentos Bomba nuclear, atômicos para a destruição em massa da população. Mas então a preocupação deles não seria algo entre nós e eles, até porque eles são muito mais avançados, e sim algo que nós fizéssemos entre nós que dizimaria o nosso planeta, é isso? As duas coisas. É como se que estivesse não- cuidando de um teve bebê. Teve As duas coisas. Teve um ouvinte que perguntou, que falou assim, eu tenho medo, né? Então explique pro pessoal para que os homens não necessariamente São do eles mal. são do mal, porque a gente está acostumado com a indústria hollywoodiana fazendo filmes assim, né? Mas A indústria hollywoodiana faz um grande desserviço para a ufologia, essa é a verdade. Muito pouca coisa da indústria sobre UFOs é aproveitável. Mas deixa eu falar a respeito desse medo. Veja, a gente não pode achar que todos esses seres que estejam vindo aqui, primeiro, têm os mesmos objetivos, têm a mesma qualidade ética, têm o mesmo nível tecnológico. E talvez até nem se conheçam entre si. E talvez até se conheçam entre si, muitos deles, enquanto outros ainda não. Sim. Nós estamos Bastaria fora do barco. que fosse que, por exemplo, nós chegássemos ao próximo degrau da escada
encontrássemos a civilização, em dizer, menos avançada que esteja nos visitando, porque ela, já nos visitando, ela tem condições de visitar outras civilizações. Então, muito provavelmente, como nós, ao longo dos séculos, fomos desenvolvendo uma globalização que se intensificou nas últimas décadas, é muito possível que isso ocorra numa escala cósmica, em que existam federações de civilizações compartilhando conhecimentos, fazendo comércio, etc. Né? Um dia, muito provavelmente, nós vamos conhecer outros planetas. Não vai acontecer na minha geração, eu já estou nos anos 50. Mas eu falo para o meu filho de 13, se prepare, porque você um dia vai ter a oportunidade de, ao invés de ir para Disney, ir para Marte. Sim. E a Mas minha imagina- netinha de Você gostaria de ser 2, abduzido? com certeza ela vai conhecer outros planetas. Você gostaria de ser abduzido? Gostaria de ser abduzido, sem a menor dúvida. Embora eu possa dizer que eu já tenha vivido essa experiência. Mas num momento assim com mais tempo, eu Nossa, Mas nosso brevemente. programa. Não sei, vamos brevemente, não dá pra gente Isso. passar A aqui. abdução acontece com muita gente no planeta Terra. São milhares de pessoas em todo o mundo que há milênios estão sendo abduzidos. E as pessoas, de algum modo, Jevaia, depois de abduzidas, elas sempre voltam. Há relatos de alguém que não tenha voltado? Até um tempo atrás, havia um registro ao qual a gente tinha acesso, não sei mais onde está esse registro, da Interpol. Era de que uma coisa perto de 7 mil pessoas desapareciam da face da Terra todos os dias sem deixar rastro. Se a gente tirar aí cara que está fugindo da polícia, do credor, da mulher, os loucos, os atropelados, os bêbados, enfim, os caras que caem nos buracos e nunca mais aparecem, ainda vai sobrar algumas pessoas que estão desaparecendo sem deixar rastros. O curioso é que existem casos de pessoas que saíram para comprar pão na padaria e reaparece 20 anos depois, com o pão na mão. Como é que é isso? E o pão, Deixa eu ver. como Entraram estava? num túnel do tempo, alguma Deixa eu te coisa fazer uma assim? pergunta, porque nós estamos aqui com 165. Meu Aí, Deus! gente! Nossa maior audiência Esse da história. assunto é Nossa ótimo. maior audiência. Eu quero te fazer uma pergunta da Sandra. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Os reptilianos são extraterrestres? Reptilianos, eles são uma das inúmeras raças que nos visitam. Como eu estava falando agora há pouco, nós somos visitados por incontáveis. Mas sabe qual é o grande lance nisso aí, Daisy, Gabriel, Felipe, Bio? TBO. TBO. Sabe qual é o grande lance? E todos que estão nos ouvindo, é que 99% dos casos, esses seres que descem dos discos voadores, a nave pousa, o ser sai e tem um contato com alguém, e alguém narra isso, esses seres são descritos como tendo aparência humana. Eles É têm um dois grande braços, duas mistério, pernas, né? porque a humanidade está espalhada pelo universo. Eles têm uma cabeça com 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 Caramba, ouvidos. cara. Eles podem ser mais altos, mais baixos, não importa. O fato é que a humanidade não se restringe ao planeta Terra, mas está distribuído por uma grande E é parte muito- do agora, o que universo. você É falou, muita eu acho que... prepotência a gente achar que é só o planeta Terra que tem vida também. E não eu acho que o que o sabemos- Gilberto falou faz muito sentido, porque Hollywood presta um enorme de serviço para as pessoas, para todos nós, por termos imagens de coisas muito grandes, monstruosas. Negativas. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida que eu acho que todo mundo divide, eu sempre tive, o porquê que é muito velado por governo, é muito velado por exército, aeronáutica, enfim, grandes centros de pesquisa, Te todo esse respondo. assunto. Por quê? Eu te respondo, porque no pensamento militar, eu conheço muito bem isso, porque eu entrevistei militares que lidam com a questão ufológica em inúmeros países, no Brasil e na América Latina. O pensamento militar é o seguinte, e o governamental também, algo sobre o que nós não conhecemos ou que nós não controlamos, nós não tratamos. Isso. Nós não falamos a respeito. Mas escondemos, tentamos Eles minimizar Eles dizem tudo. não identificado, né? Não identificado. Eles não Os conhecem. não militares conseguem entender. brasileiros, a gente tem que fazer uma distinçãozinha. Entre os militares brasileiros, os da Força Aérea Brasileira são conscientes da realidade ufológica. Nós temos coronéis, generais e brigadeiros que comparecem aos eventos da revista UFO. Eu vou mostrar Essas aqui pro são pessoal uma fotografias liberadas fotografia pelo governo. Olha lá, vamos por lá. exemplo. que foi liberada pelo governo, né? Foi Vamos liberado. lá. Ju, você consegue focar aqui? Vamos ver se dá certo. Gente, vocês não têm ir ideia. falando. O Brasil já investigou oficialmente discos voadores em 4 circunstâncias. Nós já criamos comissões. O Brasil foi o primeiro país do mundo a admitir oficialmente, isso aconteceu em 1954, que os discos voadores existiam e tinham uma origem não terrestre.
O governo brasileiro Deu para ver um pouquinho, né, pessoal? já revelou cerca de 20 mil páginas de documentos Ficou oficiais embaixo. de Tá relatos difícil aqui, mas- de ocorrências e de investigações ufológicas. E sabe uma cidade campeã? Curitiba. Opa! Sério? Nos Explique anos pra de gente 2000 a mesmo. 2010, Por a que isso? quantidade de casos registrados oficialmente pelo pessoal do Sindacta 2 e pela torre de controle do aeroporto Afonso Pena é maior do que a quantidade de casos registrados em cidades semelhantes como Porto Alegre, Recife, Tem Goiânia. algum motivo? É porque nós Tem. temos um preso famoso aqui em Curitiba. Não deveria ser por conta disso. Não foi nessa Não foi nessa época. Não foi Mas nessa é que eles estão época. anos-luz na Por frente. isso que o será Dibio tá que- aqui. Por Isso isso que o é Dibio tá verdade. aqui. Eu não sei nem porque a gente tá falando. Tem um dizer que é. Não, tem mas você sabe que por entre causa nós. desse dado, Curitiba é considerada na ufologia brasileira a capital oficial dos discos voadores. Nossa! Só nave aqui. Mas eu preciso saber Todo sobre mundo pode Varginha. Já vamos lá Tá. também, Não, mas também. eu quero Então, entender o motivo. Curitiba, então, Ah, por causa tá. do Vamos tempo, por motivo. esses Por registros, essas observações foram registradas oficialmente pelos militares da Força Tá aqui. Aérea do Sindacta e do aeroporto da Afonso Pena. Esses documentos eles estão disponíveis no Arquivo Nacional em Brasília. Qualquer pessoa mas pode é um lá e documento ver. de fácil leitura ou tem que ser um especialista para conseguir Não, entender? são documentos São relatos. íntimos, Todas as relatos. quartas-feiras eles me vêm chegar, poxa vida. Como que vai ser diferente? Você sabe que a Deise Agora, falou vocês muito não do vão no principal, Arquivo Nacional em Brasília para consultar. Vocês vão no site da UFO, que que é você o melhor site do segmento, gente. o Acessem site lá. da Ó, UFO, a Keila pergunta ufo.com.br. aqui, ó. Tá bem Sou- lá. ela fala assim, sou de Gervaer, mas falam que, ó, a Keila fala, Curitiba é a capital brasileira de disco voadores. Isso é para nos sentirmos honrados ou para ficar com É medo? verdade. Eu acho que é pra gente se sentir honrado. Eu também acho acredito que isso aconteceu porque havia um militar aqui, que hoje é brigadeiro, que está em Brasília, que tinha um grande zelo por esse assunto e deve ter mandado os seus comandados terem mais cuidado no registro de casos. Então, Curitiba é isso. E Curitiba é onde a gente concentra os nossos eventos. Nós fazemos congresso de ufologia aqui o tempo inteiro. A cada 15 dias nós realizamos em Curitiba os intensivos de ufologia da revista UFO. E o próximo acontece agora domingo, às 14 horas. Mas qualquer um pode quem tiver participar. Como Qualquer funciona? pessoa. No Hotel Nacional IN, às 14 horas. Ó, super Perfeito, convite aí. super convite. Programar. E Se- você sabe qual é o assunto? Abduções e seres híbridos ajudando a transição planetária. Nossa. Caramba, Apresentado cara. pela psicóloga Gilda Moura. Ela vem a Curitiba para apresentar isso. Ó, quem tiver interesse também, então entre no site da revista UFO, na fanpage do ufo.com.br do ou Gervaer pra entender isso. ufologiabrasileira.com.br. E é muito interessante. No começo eu falei pra vocês aqui que eu gosto muito. Essa semana a gente acabou se debruçando um pouquinho mais sobre o assunto. Eu acho que tem dois casos que valem serem falados. Eu acho que são os casos mais que nós, leigos, ou nós que não somos da área, mais tivemos contato. A Deise falou de Varginha, que tem muita dúvida. Varginha, mas antes, seríssimo. nós ficamos muito impressionados porque na segunda-feira nós tivemos uma reunião nossa e nós vimos um vídeo do Fantástico que tratava um acontecimento que envolveu mais de 20 aparições e o Festival das Cores. O Festival dos OVNIs. Dos né? OVNIs. Esse é um vídeo que já tem uns 2 anos. Ele é um pouquinho mais antigo. Mas ele mostra o quê? Documentos liberados, áudios liberados pela Liberados Força Aérea pela Brasileira. Torre de Mostrando controle. os pilotos conversando entre si. Aquilo aconteceu em 1986, no que se chamou de Noite Oficial dos UFOs. Dos UFOs, isso mesmo. Houve 21 UFOs de 100 metros de diâmetro cada. Imagine o tamanho 100 disso. Um campo de futebol, gente. Campo de futebol, maior, uma quadra Se urbana. movimentando o que eles falaram ali Sobre o a Sudeste a 14 mil quilômetros por hora, segundo os radares, esses E registros. né? 7 caças a jato da Força Aérea Brasileira. Na E sabe o que cola. eu achei muito engraçado nessa reportagem? Que o cara lá, o jato brasileiro, estava pronto para mandar um tiro. Eu fiquei pensando, lembra? Sim, que os ele jatos decolaram armados, porque Eu falei, mas isso gente, é padrão. Os eu jatos sei, mas não vamos decolam desarmados. combinar. Se os caras têm essa tecnologia, a nossa Eles bala conseguem- Não vai fazer nada. Não vai fazer nada, Não né? vai fazer nada. Então é melhor não fazer, né? Eu já trouxe o Brasil para fazer palestra nos eventos da UFO, coronéis, generais, pilotos de forças aéreas de outros países, como, por exemplo, o coronel Oscar Santa Maria do Peru, que foi mandado perseguir um UFO e atirar no UFO. E aí? Ele atirou quantidades Não imensas. aconteceu de bala. nada. O UFO absorveu como se fosse uma esponja. E Jesus. não respondeu aos tiros. Meu Deus do céu. Pessoal, o pessoal aqui tem muita gente Muita na live, é pergunta. pico de audiência hoje, Pico então de tem muita audiência, gente nova. 232 então eu só pessoas na preciso nossa live. fazer um serviço aqui, porque o programa Orbitando vai acontece toda quarta-feira aqui no Portal Rick Mais, ao vivo, às 8 horas da noite. É um programa para falar sobre comportamento, coisas que acontecem neste universo
Em nos outros hora dele. universos. E se vocês Então, gostam de bater olha, papo, continua. colhem aqui toda quarta-feira que a gente fala de tudologia. Se você é igual a Então- gente que fala de tudo, vem com a gente. Sempre tem uma coisinha boa por aqui, né, E, gente? Jevaí, agora vamos falar sobre... Muito boa essa, Gabriel, porque é tudo pós-graduado em tudologia. Jevaí, Ótimo. explique pra gente, a gente quer duas coisas, assim. A gente quer entender agora uns casos famosos e também que você conte depois algumas novidades, alguns mistérios novos, assim, porque a gente tem relatos muito antigos de Roosevelt, até eu queria alguma coisa mais brasileira, né, que a Deise Varginha, comentou. tá acontecendo Vamos conversar Sobre sobre Varginha. isso. Vamos falar de Varginha? O que, Vamos era falar um mito, pouco de o que é Varginha. verdade? Pergunta de Varginha. Vamos falar Olha, de quando a Varginha. gente fala de caso Varginha, muita gente ainda pensa, mas isso aí não era uma chacota, não foi Sim, é isso que eu explicado queria pelo entender. Fantástico. De jeito nenhum. Há mais de 200 testemunhas de primeira mão que viram com seus próprios olhos o Exército e o Corpo de Bombeiros, junto à Polícia Militar de Minas, fazerem o resgate de uma nave acidentada. Mas e a explica pra gente, o captura que de duas aconteceu criaturas. exatamente? Então, a nave... Era noite, Tá. de uma sexta-feira para um sábado, dia 19 para 20 de janeiro de 1996. No meio da madrugada, algumas testemunhas veem uma nave no tamanho de uma perua besta, soltando fogo na traseira e em processo de queda longa, demorou para cair. Na manhã seguinte, num bairro limítrofe entre o campo e a cidade de Varginha, que era pequena naquela época, tinha 120 mil habitantes, surgiram duas criaturas que foram vistas por dezenas e dezenas de pessoas. Caramba. Essas pessoas chamaram o Corpo de Bombeiros, que apareceu junto do Exército e capturaram uma criatura. A outra escapou. Essa outra que escapou foi vista em vários lugares da cidade, até que foi capturada na noite daquele dia pelo policial Marco morrer Henrique Xerez, depois? que morreu Morreu menos de depois, 20 dias depois Isso. de septicemia, infecção generalizada do corpo. É como se o seu organismo tivesse o seu sistema imunológico desligado. Isso. Ele pegou a criatura com as próprias mãos. Então isso aí já denota que existe uma diferença de DNA, biológica entre as espécies. As criaturas, nós trabalhamos com a hipótese de que essas criaturas não eram os pilotos das naves, da nave acidentada. Eram carga. Era algum tipo de transporte. Sim, porque as criaturas eram muito primitivas. Tipo escravos? A Não, carga. animais, Por exemplo, como o circo saiu daqui, foi para Blumenau, no meio do caminho, roda Caiu um um caminhão, bichinho, roda um- as pessoas começam a ver girafa, Entendi. rinoceronte, macaco, entendeu? Uma coisa assim, porque as criaturas eram muito primitivas, estavam nuas, engorduradas, eram extremamente fedidas, um odor forte, fazia as pessoas lacrimejarem, tinham 3 dedos nas mãos, 2 mãos. Mas os relatos, e então, duas- são Muito completos, né? E a As pessoas nave? viram. E a Você nave? esteve lá, Givaero, conversando Inúmeras com essas vezes, pessoas? inúmeras vezes. Eu publiquei 2 livros sobre Varginha. Inclusive vai ter o Congresso Internacional agora, né, de Varginha? Eu ia fazer esse congresso em julho. Em julho. Eu desisti dele em julho para fazer em janeiro, para coincidir com a data do evento, do fato. 20 de janeiro nós vamos fazer o 2019 evento. então vai acontecer o evento. 2019. Mas eu já fiz evento em Varginha e já promovi eventos no Brasil inteiro falando sobre Varginha. E nós vamos trazer esse assunto, como já trouxemos no passado, a Curitiba. E o corpo? Poxa, o corpo intenso. desse extraterrestre? Os 2 desse ET? extraterrestres fugiu. faleceram logo depois que foram capturados. E eles foram levados pela Escola de Sargento das Armas, uma unidade do Exército, para Campinas. Seria o Roosevelt brasileiro. O Roosevelt É uma brasileiro. espécie de caso Roosevelt brasileiro. Sabe para quem que as criaturas foram entregues? Já mortas, os corpos? Para o Dr. Fortunato Badam Palhares, que era o queridinho na época entre os médicos legistas brasileiros. Nossa. Era o mais famoso, que depois caiu em Mas não desgraça. era da área, ele não era dessa área de ufologia, ele só Não, era o ele legista conceituado. Ele era o legista-chefe do departamento do Hospital das Clínicas da Unicamp. E ele foi o cara que depois caiu em desgraça porque ele fez aquelas autópsias furadas do Sim. assassinato do político que assessorou o Collor e a esposa dele, a Suzana Maria. Marcolina. aquela coisa. Então Varginha tem todo esse mistério. Tem. Não, mistério não, esses relatos. Centenas de E, assim, testemunhas de primeira mão que te juram e te falam. viram. Tem a morte de uma pessoa. Nós temos o laudo da autópsia dessa pessoa. Bom, então, entende? Ela acho que foi examinada até mesmo seu cérebro. Não há questionamento. O caso Varginha é um dos principais casos, não só da ufologia brasileira, Do mundo. mas da ufologia mundial. Eu faço palestras em muitos países e eu sempre levo o caso Varginha, inclusive nos Estados Unidos, onde eles adoram o caso Roswell, né? Sim. Sim, Eu eles têm mostro a Roswell, tabelinha.
das diferenças entre o caso Rosa e o caso Varginha. O caso Varginha dá de 100-0. Caramba. É uma E goleada. o que a sociedade científica dessa área, ou seja, a sociedade que estuda de ufologia, concluiu desses corpos que foram avaliados aqui? Nós não tivemos acesso às Acesso. informações. Caramba. Não, isso... Jogaram. Aí, veja, esse grupo Mas de nem mesmo militares agora que é do documentos Exército. estão sendo liberados, isso vai Não. ser liberado? Nós começamos uma campanha agora, Varginha temos o direito de saber, e o Exército não se pronuncia. O Exército é diferente da Força Aérea. A Força Aérea é aberta a essa questão. Pois é. A Marinha não é, Mas qual é esse medo? e o Exército muito Não é. menos. Por que você acha que o governo tem tanto medo? É mais por conta da religião? Qual é a Não, conexão que nesse se caso, faz? houve uma implicação muito séria. O comando da Polícia Militar enviou, sem nenhuma precaução, sem nenhuma prevenção, seus homens para capturar criaturas eventualmente estranhas, e uma dessas pessoas faleceu. Então há uma implicação muito séria. Nós temos a informação de que um outro policial militar também teria falecido. Então há uma implicação muito séria. O governo pode ser responsabilizado, o Exército pode ser responsabilizado, além do que houve participação de militares do Serviço de Inteligência norte-americano diretamente nesse processo. O que implica, assim, numa permissão de sim. que eles São muitos entrassem problemas que eles precisam esconder, dentro né? das nossas questões de segurança nacional. Então é muito sério isso. Caramba. O E E vocês Exército também, não Gevar, admite. que não aconteceriam uma comoção? A gente até conversou isso na segunda-feira. O mundo inteiro. Nós estamos aqui todos no mesmo mundo e brigamos por temas banais, por assuntos banais. Então tem guerras por coisas, por religião, por coisas pequenas. Já imaginou se houvesse uma confirmação pública de governos, de organizações mundiais, dizendo, olha, sim, existe vida entre os E nós planetas, fazendo contatos. estamos fazendo contato e eles vieram pra cá. Você acha que haveria um desespero das pessoas? Não Toda a acredito. cultura religiosa Nós- ia por terra? Cultura Nós religiosa. convivemos com todo tipo de tragédia no dia a dia. Nós convivemos com um maluco lá na Síria jogando bomba química em cima de suas próprias crianças. Nós convivemos com um maluco na Coreia do Temos Sul que ter medo de ameaçando nós, né? botar o dedo no botão. Então, uma coisa dessas não vai causar pânico, mas vai causar uma comoção, evidentemente. E eu te digo, os governos já estão se preparando para isso, porque isso é inevitável. Se eu sei o que eu sei sobre ufologia, imagine que os O governos governo, estão com aparelhados, certeza, né? sabem? Por que você acha Uma- que eles não simplesmente aparecem Porque pra eu- gente? Há um Interessante, processo Daisy. que nós acreditamos que seja devido a uma imposição deles próprios de não interferência em sociedades planetárias mais atrasadas. Nós sabemos pela nossa própria história que quando uma civilização mais avançada se aproxima de uma mais atrasada, há uma Acaba. destruição Choque. daquilo. Isso pode acontecer aquilo. E mesmo que haja uma preparação, e a exopolítica está lidando com isso, e os governos estão lidando com isso, o escritório de uso do espaço exterior da ONU está lidando com isso, a Royal Society de Londres está lidando com isso, departamentos da NASA e do Departamento de Defesa americano estão lidando com isso, e o Vaticano está lidando com isso. Por quê? Há um conhecimento já de décadas da existência desses seres e de que está havendo uma aproximação gradual e cada vez mais intensa, Isso que eu visando quero a um que- contato. Essa questão de ter mais aparições, mais coisas acontecendo no planeta Terra, tem muita gente perguntando sobre os novos agroglifos, sobre vários agroglifos que estão aparecendo. Eu gostaria que você explicasse e também respondesse para o pessoal que está aqui na live o seu comentário, porque tem muita gente perguntando sobre as novas aparições de agroglifos no Brasil e no Olha, mundo. eu tive agora, passei alguns dias na Inglaterra, mais de uma semana na Inglaterra, no mês de julho, investigando os agroglifos lá. Já naquela época havia uma onda que estava em progresso. Quando eu voltei, essa onda explodiu. Só Nós estamos- agroglifo é aqueles desenhos que aparecem Nas plantações e plantações. ninguém sabe como, né? Isso. E só um Tem- pouquinho, já são vai. Vamos figuras explicar enormes. que isso não é que a maior parte das pessoas pensam que é um sinal de uma nave que pousou ali. Não é. Não é São isso. mensagens. Muito né? bem lembrado. Veja, essas figuras elas são formadas de uma maneira invisível. Nós não podemos ver como elas são feitas, apenas em raros casos. Não é o fato de uma nave vir e pousar e amassar mecanicamente as plantações. As plantações são dobradas com perfeição. As plantas são Não sempre morrem, né? trigo, não morrem, elas continuam crescendo. E as figuras são gigantescas. Nós tivemos no Brasil casos de figuras com 150 metros de uma ponta a outra, que nós investigamos aqui em Ipuaçu.
tivemos em Prudentópolis, inclusive a suspeita de um caso ocorrido no dia 3 de dezembro, está no site da UFO, filmes e tudo mais, ufo.com.br, e agora a suspeita de um caso ocorrido em Ipiraí do Sul. Por que esses casos começaram tão cedo no Brasil, se a data deles acontecerem é no final de outubro, começo de novembro? Já na Inglaterra, está havendo, neste ano, uma explosão de agroglifos. E ali eles ocorrem assim, a 200 metros de uma cidade, a 300 metros de uma vila. Do nada, né? E eles seriam explosivos basicamente durante o o quê, então? É uma tentativa de comunicação desses seres conosco? Não tenho a menor dúvida. Eles são provocados. Não é uma coisa que alguém queira fazer brincando. Há uma intenção. Eles são produzidos inteligentemente. Eles são figuras geométricas. Geometria é matemática. Sim. Então há uma mensagem, porque todos os cientistas concordam que se um dia nós formos nos contatar com uma outra sociedade planetária mais avançada, a linguagem não vai ser inglês, nem espanhol, nem mandarim, nem muito menos português. Vai ser matematiquês. E esses seres, eles estão mandando mensagens matemáticas para nós, na forma de geometria. Se eles querem, de fato, se comunicar conosco, e se eles são tão avançados, inclusive há relatos de algumas abduções que a pessoa se sente conectada com um ser extraterrestre através de cabos, e aí, a partir de então, ela começa a entender o que eles dizem. Se eles têm a capacidade de se comunicar com nós nessas situações, por que eles escreveriam, então, por que eles não escreveriam, então, um sinal que fosse inteligível pra gente, que fosse captável? Eu não sei. Essa é uma das perguntas que eu faço e todo mundo se faz. Né? E olha, eu sou estudioso desse assunto há mais de 20 anos. Aqui na Europa, eu vou sempre, todos os casos que aconteceram no Brasil, eu vou atrás no mesmo dia com drone, com equipamento, com câmera, com tudo. Vocês podem ver. Você vai ver em loco, né? Eu vou bem loco, porque tem que pesquisar. Todo mundo me pergunta, escuta, por que essas civilizações não fazem um pronunciamento claro? Por que elas optaram por essa forma de manifestação? Eu não sei. Eu não sei. O fato é que, primeiro, temos que nos recordar que estamos sendo visitados por inúmeras civilizações. Talvez uma delas ou um grupo delas tenha decidido por essa forma. E outras de outras formas. Onde isso começou? Isso começou em Wiltshire, na Inglaterra, onde estão Stonehenge, onde está Avebury. Isso que nós íamos abordar, esses grandes mistérios, né? Onde estão todos os grandes monumentos monumentos que teriam uma relação. Isso existe mesmo. A ufologia tem essa perspectiva de pirâmides do Egito, ou enfim, grandes monumentos. Sem a menor dúvida. A passagem de outras civilizações mais avançadas pela Terra está espalhada ao longo da história de todos os países, de todas as culturas. Nós temos os Anunnaki dos sumérios, nós temos os Katina dos índios norte-americanos, nós temos todo tipo de seres que foram vistos. Por exemplo, nos livros históricos hindus de 6 a 7 mil anos, né, são os Vedas, Bhagavad Gita, por exemplo, há descrições de naves. Inclusive até os próprios indianos da nobreza tinham naves, eram chamadas de vimanas, uma palavra masculina. Nós já publicamos livros a respeito sobre isso. Então você acredita que, por exemplo, as pirâmides foram não feitas, mas, digamos, projetadas por... A tecnologia necessária para sua construção e para pirâmides que existem no mundo inteiro teve que vir de fora. Nós não tínhamos naquela época, como não temos hoje, presentemente, tecnologia para construí-las. E não são só essas as imagens ou os monumentos que existem. Pelo mundo inteiro nós vamos encontrar esses monumentos, nós vamos encontrar artefatos que não têm explicações em Baalbek, em Bagdá, na Costa Rica, na Amazônia. Há pirâmides na Amazônia. Isso já foi publicado e, no entanto, algo impede a academia de fazer uma investigação. Nesse caso aí dessa coisa de que no passado eles estiveram aqui, estão conosco até hoje, é um tema, uma pira, né? Mas foi tratado pelo livro do Deniken, no Eram os Deuses Astronautas. E aí também ele entra numa outra pira que a gente falou agora há pouco, que é que muito possivelmente no passado já tenhamos tido uma miscigenação entre terrenos terrestres, pessoas que aqui habitavam, e pessoas de outro planeta. Exatamente, então, isso pudéssemos... Estou aqui com o livro Eram os Deuses Astronautas, porque esse foi o livro que foi um dos livros que eu mais devorei na minha infância. Maravilhoso, então. Meu amigo, então eu tenho uma ótima notícia para todos vocês nesta sala e para todos vocês que estão nos ouvindo. No dia 8 de dezembro, Eric von Däniken estará em Curitiba para fazer uma palestra junto de Giorgio Tsoukalos.
Esse é famoso personagem do Alienígenas do Passado do History Channel. A revista Os maiores UFO, memes da internet é com ele. A revista UFO, eu tô dando isso em primeira mão, porque o lançamento daí vai galera que ser tá na Dick acompanhando a City. gente, Fiquem ligados, fiquem ligados. O lançamento disso vai ser na Dick City no final desse mês aqui no Expo Renault. Nós vamos trazer ao Brasil a revista UFO e a Seven Entertainment com apoio do History Channel, Eric Von Däniken, que é o criador, e George Tsoukalos, que é a criatura, para São Paulo, Brasília e Curitiba. Cara, quem Curitiba, gosta sábado à é noite. programaço, estarei hein? lá, programaço. Excelente. O Eric Vou é um- autografar esse livro aqui. hein? Vai, o Eric é um amigo meu, nós fazemos viagens juntas com a Terra Inca, operadora de turismo, para Nazca, para Machu Picchu, para sobrevoar as linhas. Nossa, Eric é uma pessoa eu fui ver fantástica. as linhas de Nazca, é algo que você... quando você olha de cima, você fala, não é possível que as Não é pessoas possível estão que eu- fazendo isso para olhar plano. Elas têm que olhar realmente do céu. Do céu. Então eles foram feitos para seres que estavam no céu. Isso que eu pensei. De As repente a linhas de Nazca são mensagem não é nem incríveis. pra gente. Essas mensagens, pode ser que seja Uma exatamente- civilização para próprios. eles mesmos. Sim. Exato, tipo, uma marcação. É. Agora deixa eu te falar, é tanta pergunta que eu tenho pra te Eu fazer. imagino. Por Esse exemplo, tema é fascinante. Eu poderia ficar aqui a livro- noite inteira falando. O livro Não é de à toa que nós Gênesis. estamos com 367 O livro- 9 agora. maior pico da história do Orbitando. pegar um Muito pouquinho obrigado. o livro de Gênesis espírita fala, em algum momento, Allan Kardec fala sobre uma possível Da pluralidade civilização. dos mundos habitados, Então, claro. as pessoas que se negam a acreditar nisso é porque tem um pouco de receio que isso vai de contra a religião. E não, né? Ao porque contrário. o próprio Allan Kardec falava sobre O isso. próprio Allan Kardec, e olha, vamos falar da religião hoje mais propalada no Brasil, por exemplo, além do espiritismo, que tem uma percepção muito realista, muito íntegra da pluralidade dos mundos habitados. Também o Vaticano tem reconhecido isso. O Vaticano é a instituição que mais sabe sobre UFOs, porque há 500 anos está no mundo inteiro. Mas o coletando kardecismo, esses ele relatos. tem essa, como você falou, essa percepção de vidas em outros planetas, vidas em outras esferas. Sim, a menor dúvida. Mas o Vaticano ataca diretamente ao que ele defende, Já não né? ataca mais. O Vaticano, os seus oficiais, as suas grandes autoridades têm dado declarações bombásticas. É mesmo? Esses tempos atrás, o astrônomo oficial do Vaticano, diretor do Observatório do Vaticano, Esse observatório que eu ia comentar, né? Eles têm um observatório José Gabriel pra- Funes tem um observatório em Castel Gandolfo e um em associação com a Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. O doutor José Gabriel Funes, que era amigo do Papa passado, ele simplesmente declarou, do nada, que é óbvio que existam civilizações mais inteligentes no universo. E duvidar disso é menosprezar a capacidade criativa de de Deus. Deus, claro. Nossa. Ora as bolas. Então, Então, essa é uma das inúmeras. Eu digo mais, eu quê? acho que é falta de humildade das pessoas, né? É. Imaginarem, não perceberem o quanto insignificantes são dentro do nosso planeta, dentro da vida das pessoas e muito mais quando isso é levado para um nivelamento de cosmos, gente. De E tem universo. mais, se nós formos olhar hoje com outros olhos aquelas questões religiosas, por exemplo, a observação de Fátima do começo do século passado, em 1914, se não me engano, nós vamos ver um evento ufológico. Nós vamos ver a levada de Elias ao céu registrada. Isso, por uma carruagem. Por uma carruagem, uma abdução. Nós temos abduções descritas em toda a história. O que é o tapete mágico de Aladim? Né? E Jonas foi engolido por uma baleia. Quer dizer, ao longo da história, Até os três nossos magos, né? antepassados, os três magos magos que vieram de conduziram, estrelas. foram até a manjedoura para ver Jesus nascer. Nós pegamos hoje pinturas que estão pelo mundo inteiro da Idade Média, em que invariavelmente tem a figura da Virgem Maria e Jesus, o menino Jesus no colo. Tem uma nave extraterrestre em cima. Você vai em Kosovo, no museu em Kosovo, você vê isso com clareza. Uma nave discorde emitindo um raio de luz para a cabeça de Jesus. Põe isso na internet, gente. Dá uma googlada Caramba, e quando a gente nisso fala aí. tudo isso aí, Hã? Temos 5 minutos, 10 minutos, então eu queria falar com o Ai. Dr. Gevaer para Agroglifos. começar, quais são os maiores mistérios, os mistérios Pra atuais? onde vamos, Pra né? onde Exato, vamos? essa era a minha pergunta. E você como ufólogo, qual que é o teu pensamento sobre aonde que nós estaremos daqui 5, 10 anos nesse conhecimento de seres de outros planetas? Olha, Chico Xavier, que foi já considerado o maior brasileiro de todos os tempos, ele teve uma predição que pode ser conhecida no Google, é Data Limite segundo Chico Xavier. falaram aqui na live sobre isso agora. Data Limite. Ele disse que
Ele recebeu mais ou menos, eu vou abreviar isso muito, tá? Ele recebeu uma visão de um grupo de seres extraterrestres que ele chamava de família cósmica, discutindo a chegada do homem à Lua. E foi deliberado que, a partir desse momento e pelos próximos 50 anos, se nós não nos autodestruíssemos por meios atômicos, nos seria possível ver maravilhas e entrar no chamado clube cósmico, entre aspas mesmo, tá? Bom, quando é que o homem foi para a Lua? Em julho de 1969. 69, é. Então, Em estamos julho do chegando. ano que vem, daqui menos de um ano, isso completa 50 anos. Não é à toa que nós Prepara o estamos tendo... look, Daisy. Vamos ter festa boa. Nós vir aqui estamos falar do tendo Orbitando. tanto acontecimento ufológico. Quer dizer, não é que em julho vá, teoricamente, acontecer, Claro. mas a partir de... A partir então, daí começamos. eu sou muito otimista com relação a um contato com essas civilizações. Eu acredito que esse contato seja inevitável. Ainda mais agora que nós temos camaradas como um Elon Musk. Sim. Dispostos a querendo Patrocina nós, olhar Elon e- Musk. Entende? Que quer ir por toda forma ao espaço, quer colonizar Marte. Nós estamos indo cada vez mais ao espaço, de maneira cada vez mais audaciosa. E isso implica ir ao território onde eles vivem, no espaço. Com certeza. Então é inevitável, os governos sabem, o governo brasileiro sabe, o governo argentino, O americano chileno, muito mais do que uruguaio, ninguém. o americano, o Vaticano. Existem hoje 35 países no mundo que já admitiram que reconhecem a existência dos discos voadores. Só na América Latina existem 5 países que patrocinam programas oficiais de pesquisas ligados às suas forças armadas. Eu realizei em Porto Alegre, no mês de maio, uma reunião com os líderes desses organismos de 5 países. E o que eles falaram foi estarrecedor. E nós temos agora a confirmação de que o Pentágono gastou mais de 22 milhões de dólares em 5 anos de pesquisa de UFOs e foram liberados cerca de 30 vídeos de perseguição de UFOs feitos por jatos da Força Aérea Americana. A coisa é muito séria. Caramba, Nossa, é um cara. tema coisa muito maravilhoso. séria. É um tema que a gente vai ter que conversar É, mais mais um. Eles vezes. estão pedindo aqui mais um programa. Mais um programa sobre isso, porque vamos fazer tem mais um programa. muito Se prepare tema. para voltar. A rádio Se podia prepare, estender mais vem. uma horinha aqui pra Pois gente. é, não, Vamos a rádio noite poderia- adentro. se a hora do Brasil fosse mais longe, graças a Deus poderia ser mais. Gente, eu falo, eu venho Mas- com o maior prazer. Oba! É um A prazer, minha, a minha é vida é impressionante. dedicada a isso. Eu vivo a vida inteira para isso. Você mostrou o livro do Daniken aí, eu li ele com 7 anos. Nossa. De lá para cá, eu nunca me desliguei desse assunto. A revista UFO que eu produzo vou- tem 35 anos de idade. Só mostrar aqui mais ou menos a quantidade de livros. Quase que eu tenho. nada. 35 Só anos que de são idade. livros que eu gosto de Ah, são sobre seus, Felipe? extraterrestres, sobre todos que eu li, assim, sobre literatura. Fantástico. Então, Tá faltando o livro da revista UFO vou aí. ter que hein? botar aqui, então já Vai lá vou, no já site. vou comprar. Eu quero deixar esse convite bem claro. Vocês que gostam do assunto não podem perder. ufologiabrasileira.com.br. Nesse domingo, Gil da Moura vai estar aqui falando sobre Vai ser uma live? abduções. Vai ser, Que vai horas ter que vai live? ser? Como que vai É ter? uma oficina de Tá, uma 4 oficina. horas. Tá. Que também vai ser transmitida pela internet. Ou Ótimo. seja, É porque tem muita gente aqui de outros estados De aqui, tem outros até estados. convite pra rádio de Minas Gerais, pra ele lá, estão querendo que você... então as pessoas podem ir no site ufologiabrasileira.com.br e ali elas podem se inscrever tanto para presencial quanto para Muito participar legal. online. E essa inscrição, qual que é o valor? Ela é gratuita? Presencial, R$60. Gente, R$60 Então, é... e a transmissão online, R$40. Quer Não, dizer, é realmente muito ridículo. legal. É um preço para todo mundo participar. E o evento com o Daniken e com o... 8 de dezembro desse ano Nota na na agenda, Expo pessoal. Unimed. Aqui em Curitiba, Quem não é anote de na agenda, Curitiba, quem gosta. vem pra cá, porque não é só os extraterrestres que vão sobrevoar aqui, não. E Nós a É, gente vamos vai fazer ser verdade. no Geek City. O evento vai ser junto com o Geek City que você falou, né? Não, o Geek City vai ser no final desse Ah, vai mês. ser o lançamento. Vai ser o lançamento. Perfeito, Eu tá, faço uma ótimo. palestra no Geek City sobre agroglifos. Tá. Inclusive com as últimas descobertas que a gente tem da Inglaterra e daqui do Brasil. E olha, daqui até lá vai ter muita Pode ser coisa que tenha nova. mais, né? Ah, vai ter coisa nova. Nossa, tem muita coisa boa. Eu só tenho que agradecer a todo mundo que tá Nossa, mandando muito mensagem. obrigada. Pessoal, tem muita mensagem, então a gente vai até passar pro Jevaer. Jevaer. No meu site tem um espaço lá, fale com o editor. Pois é, Manda porque mensagem para mim e eu a gente- respondo. Com nós todo vamos prazer. fazer muitos programas. O programa Orbitando acontece toda quarta-feira aqui na live do Portal Rick Mais. E pessoal, nós temos algo que é muito legal, é muito gratificante ter uma pessoa com tanto conhecimento, tão importante para a ufologia mundial aqui na nossa
cidade. Então é um prazer obrigado. ter você aqui É uma conosco. honra. Você faz Eu amo parte Curitiba. dessa nave. Eu amo a República de Curitiba. Quando eu vou por aí, eu falo que eu vivo na cidade onde nós adoramos políticos. Na cadeia. Na cadeia. Mas você sabe que se eu acho que tiver uma civilização de fora vendo a gente, quando ela viu os presidenciáveis que nós temos hoje, eles já voltaram. Vamos embora que vai dar besteira aqui, tenho certeza. Vai dar pior. Eles vão ter que esperar mais 50 anos pra gente conseguir ter. Peço evolução, desculpa já né? pra vocês. Tá feia a coisa. Peço bem feia Não a venham coisa. pra cá ainda. Vamos ficar com a ufologia. Vamos ficar com a ufologia. Doutor Jovaero, então fale pro pessoal como que os ouvintes e as encontram. pessoas que não estão nos assistindo te encontram, porque tem muita gente que te conhece aqui, Sempre mas pelo também... meu site. E também pelo Facebook. Pode botar Gevaer lá, vai encontrar AJ Gevaer, Gevaerdo, D, sem o O, desculpa. Imagina. E o site ufo.com.br, as pessoas vão me encontrar lá. Fale com o editor, tem lá uma página minha, manda mensagem. Eu atendo a esse tipo de chamado para falar sobre esse assunto, onde quer que me convoque. A gente vai fazer um programa depois com você, com um tema específico, para não Ou respondendo abrir tanto, perguntas, né? ou Porque vocês viram, respondendo muito perguntas. assunto, muito muita assunto. coisa. Falar Então, rapidamente. pessoal, galera, muito Tem tudo isso aqui obrigado. pra Quarta-feira perguntar. que vem nós estaremos aqui novamente com outro tema. O programa Orbitando é sobre comportamento, sobre coisas que acontecem no nosso universo, na Terra, no mundo. Então, nós falamos sobre coisas para todo mundo abrir a mente, abrir a cabeça. Gabriel, eu vou dar boa noite pra você. Gente, faz quero a sua- agradecer de verdade. Eu acho que foi um prazer para todos nós e pessoal da live. Gente do Brasil inteiro que veio contribuir, ter dúvidas. E você ser tão acessível é muito legal, contribuir e compartilhar a tua grande experiência. É uma Agradecer alegria meus companheiros dessa nave maluca. Confesso que eu achei que ia estar com medo, mas eu tô mais interessado do que nunca. Você vai então, sair daqui olhando pro eu vou, céu. eu vou, Só o não, eu vou começo. sair daqui, vou acessar o site www.ufo.com.br Isso. e convidar todo mundo. Quarta-feira que vem tem um outro tema. A gente sempre bate esse papo gostoso, com embasamento, com Isso aí. a nossa metodologia. E quem quiser me seguir, não tem UFO lá, tá? Mas tem a minha vida e minhas coisas, @Gabriel Tomazoni. Segue lá e vejo vocês na próxima quarta-feira. E, Valeu, gente. Daisy, boa noite. Boa noite, gente. Eu quero agradecer aos participantes que responderam para os participantes, porque Muito legal. muita gente que te segue sabia as respostas. Então, como a gente não pôde responder, eles Muito mesmos obrigado. responderam. Então, muito obrigada por nos ajudar. Como eu nisso. sempre falo, né? O pessoal da live são os três, o sexto integrante dessa Sim. nave maluca. Ah, hoje a gente tá Obrigada. sem a Maria, que também participa aqui com a gente, mas ela tá Mas no ela tá compromisso. no evento da Top View, aqui parceira nossa aqui da RIC, então tá num Olha, lugar tem de gala. Mais de 3 mil pessoas nos grupos do WhatsApp da UFO estão seguindo isso aí. Poxa, que fora legal, cara. algumas centenas de Excelente. milhares de seguidores que a UFO tem nas redes. Quem Meu sabe Deus, também foi- alguém lá de cima. É. Who knows? Tibio, boa noite pra você. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Muito obrigado, Gevaer, É pela uma presença. satisfação. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Perdoem o que a gente não pôde responder ou abordar aqui no programa. O tempo é pequeno. Mas como uma colocação final para você que ainda tem dúvida se existe ou se não existe, eu vou colocar o que eu penso. Sempre que eu penso sobre esse tema e que me passa pela cabeça que possa não existir vida além daqui, além da Terra, eu vou tentar fazer uma analogia para explicar isso. Eu me imagino assim, como um pequeno grupo de células do corpo humano conversando entre si e se perguntando entre si assim: poxa, será que apenas nós, este Caramba, pequeno Dibio. grupo de células, somos responsáveis pela construção de tudo isso que a gente pode ver? É. Pois Se pergunte sobre Pense isso. sobre. Talvez Tem aí cada você alto. encontre uma resposta. Muito obrigado, Muito uma bom, excelente Dibio. noite. Beijo, muito obrigada, gente. Pessoal, boa noite. Meu nome é Felipe Valtric. Pra me achar também é no @Felipe Valtric no Instagram. E eu só vou terminar com o pensamento de uma cientista da NASA que falou sobre uma frase muito interessante: que o limite entre o que é considerado loucura e o que é convencional muda constantemente. Então, o que você pode achar loucura agora, talvez amanhã seja convencional. Boa noite, galera. pensar Até grande, quarta-feira gente. que Vamos vem. pensar Amo grande. vocês. Muito Valeu, obrigada. Um abraço. Obrigado, Falou. Obrigado, Boa noite. Gervásio.